Sonic Forces com certeza é um dos jogos mais odiados da franquia. Ele prometia ser um dos jogos mais sérios do Sonic, com um tema de guerra e mostrando que finalmente o Eggman dominou o mundo. Mas como isso fosse, com um jogo que prometia ser um dos melhores jogos da franquia, pode ter sido um grande fracasso. É isso que eu queria explicar no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Metal e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E lembrando, eu vou explicar certas coisas que as pessoas criticam sobre esse jogo e também certos pontos que na minha opinião são bastante negativos. E eu não vou falar só o jogo em si, mas também sobre o vilão Infinity e também a DLC do Shadow. E vamos começar falando sobre a sua história. E cara, a história é simples demais e curta demais. Por exemplo, Sonic leva uma surra do vilão e fica preso lá na Death Egg. Surge o Avatar e entra na Death Egg para resgatar o Sonic. Sonic consegue se libertar e consegue fugir. Pois então, a história é curta demais. Na verdade, o jogo inteiro é muito curto. E você consegue zerar esse jogo em apenas 1h30, ou menos do que isso, é claro. E tem certos momentos da história que não fazem o menor sentido, como por exemplo, o próprio diálogo do Knuckles, falando que o Sonic foi torturado durante meses. Só que ele tá lá, sentado, fazendo piadinhas. Eu sei que a versão japonesa não possui essa parte da fala onde o Sonic foi torturado. Só foi acrescentada apenas na versão americana, meio que para mostrar que a história do jogo é um pouco mais sombria. Sinceramente, não funcionou. E era pelo menos o Sonic tá sério nesse jogo. Só que o único momento que ele ficou realmente sério foi apenas no trailer. Mas tem uma parte que me deixou bastante confuso. É porque o Infinity não matou o Sonic no segundo confronto deles. Ele só humilha ele, depois ele sai vazando. E isso aconteceu a mesma coisa na batalha entre o Sonic clássico e o Eggman. Enquanto o Eggman estava falando que vai acontecer daqui a 3 dias, eles ficam parados, sem fazer nada. Eles tinham a oportunidade de detê-lo, só que eles não fizeram, deixaram ele fugir. Acho que não preciso explicar pra vocês que isso é um baita furo de roteiro. Mas, e os personagens? Mano, os personagens não possuem nenhuma importância na história. Até porque parece que eles estavam mais preocupados que o Sonic não está lá para deter o conflito, porque parece que eles dependem do Sonic para acabar com a tirania de Eggman. Eles só tiveram importância lá na batalha final. Já o resto do jogo, eles fazem quase nada. Mas se tem um personagem que gostaria de destacar, é o próprio Tails. E você já sabe por quê. Ah, pelo amor de Deus, Tails. Tu já enfrentou coisa bem pior do que isso. Você já enfrentou o Eggman sozinho, já enfrentou o Kaiju feito de metal, junto com o Knuckles e o Sonic, e você já enfrentou o Chaos 4, e você tá com medo do Chaos 0? Ah, pelo amor de Deus. Mas se tem um personagem que possui zero relevância, é o próprio Sonic clássico. E cara, não faz o menor sentido deles colocarem o Sonic clássico no jogo. E provavelmente ele só foi colocado aí por conta para conectar o final do Sonic Mania. E pra quem não sabe, os dois jogos foram lançados no mesmo ano. E tirando isso, o Sonic clássico não possui nenhuma importância na história. E não possui quase nenhuma interação com os outros personagens. Mas agora vamos falar sobre a sua jogabilidade. E a jogabilidade até que é simples. Isso é meio óbvio, né? Mas se tem uma jogabilidade que eu considero a pior de todas, é com certeza a do Sonic clássico. E o motivo é que sua física não é igual ao dos jogos clássicos do Sonic. E você consegue perceber isso apenas jogando com o Sonic clássico. E agora vamos falar sobre a jogabilidade do Avatar. E a jogabilidade do Avatar não é tão ruim, eu tenho que admitir. Mas o principal problema da jogabilidade do Avatar é o seu pulo. E só pra quem jogou o jogo deve saber por que eu tô falando isso. E cara, não me lembro quantas vezes eu morri nas fases do Avatar. Não é porque as fases do Avatar são difíceis, muito pelo contrário, são fáceis até demais. É por culpa do pulo. É por causa dessas mortes que eu tive no jogo, por culpa do pulo, porque o pulo do Avatar é descontrolado. Tipo, se você for rápido, o pulo vai ser longo demais. E se você for devagar, o pulo vai ser curto demais. Bem, sobre a jogabilidade do Sonic moderno, eu não tenho muito o que comentar. Meio que a jogabilidade é bem parecida com os outros jogos da era moderna. Porém, a jogabilidade boost não é tão bem trabalhada. E agora vamos falar sobre os bosses. E meu amigo, os bosses, assim como o jogo inteiro, são muito fáceis. Tipo, não possui nenhum tipo de dificuldade. Principalmente na boss battle do Zavok e também do Egg Dragon. Mas tem duas boss battle que eu gostaria de destacar aqui, que é a boss battle do Metal Sonic e a terceira boss battle do Infinity.
E o motivo que eu gostaria de destacar essas duas boss battle é que as duas boss battle são muito semelhantes. E sim, os caras não tiveram nenhuma criatividade para criar uma boss battle decente do Infinity. As duas boss battle são muito iguais. Por exemplo, você tem que correr uma pista reta, com um monte de inimigos que você tem que destruí-los para carregar seu boost. E os dois boss jogam alguns obstáculos para atrapalhar você. E os dois boss usam aqueles motobugs como escudo, que você tem que destruí-los depois de acertar o boss. E depois você tem que finalizá-lo com Double Boost. Pois então, é a mesma boss battle. E uma curiosidade sobre a boss battle do Metal Sonic é que é a única boss battle que você pode usar o Super Sonic, o que não faz o menor sentido, até porque você só pode usar o Super Sonic apenas nas fases e não nas boss battle. Mas agora vamos falar sobre as fases. E não tem muito o que comentar, até que as fases são bem simples, não possuem nenhum tipo de dificuldade. Mas os cenários das fases não possuem tanta vida assim. Tipo, compara essa fase da Green Hill de Sonic Force com a Green Hill de Sonic Generation. Viu a diferença? A do Sonic Generation possui mais vida, já a do Sonic Force não possui tanto. E não é só a Green Hill, mas várias fases de Sonic Force possuem cenários que não possuem tanta vida assim. E sobre as músicas, elas não são ruins, principalmente nas fases do Sonic moderno e do Avatar. A do Sonic Classic não possui tantas músicas boas assim. Acho que as únicas coisas positivas nesse jogo é a ausência de bugs. Sério, já joguei tantas fases desse jogo que não achei nenhum tipo de bug. Mas se tem um vilão que tinha um grande potencial de ser um dos melhores vilões da franquia e ter o mesmo nível de popularidade que o Metal Sonic e o Eggman, é o próprio Infinity. Mas infelizmente ele é muito mal aproveitado. E um dos exemplos disso, lembra quando eu falei que o Infinity conseguiu derrotar o Sonic em questão de segundos? Pois então, no segundo confronto entre eles conseguem lutar de igual para igual. E ele consegue perder pro Avatar, sim, pro Avatar. O que não faz o menor sentido, até porque é pro Infinity ser bem mais poderoso do que o próprio Avatar e também do próprio Sonic. Até porque ele conseguiu criar um exército de ilusões para enfrentar a resistência e criou uma réplica do Sol. Sim, do Sol. Teria matado todo mundo lá e ia terminar o jogo ali mesmo, com a vitória do Infinity. Só que não, naquela terceira boss battle ele perde pro Avatar e pro Sonic. E cara, eu não entendo. Pelo menos a escala de poder do Infinity poderia ser pelo menos a mesma escala de poder que o Super Sonic, mas não, né? E os momentos finais de Infinity dentro do jogo foi apenas ele desaparecendo, sem deixar respostas. E a gente sabe um tempo depois que na verdade foi selado dentro da Phantom Loop. Então uma habilidade do Infinity que eu gostaria de destacar aqui é a habilidade de distorcer a realidade. Eu vejo que essa habilidade do Infinity não é tão bem trabalhada, a gente vê ele poucos momentos usando essa habilidade. Um dos exemplos é lá da fase da Metrópolis. Mas em Shadow Generation, essa habilidade foi reaproveitada para ser uma das habilidades do Black Doom. Exatamente, colocaram uma habilidade do Infinity para o outro personagem. É impressionante, né? E sinceramente, o Infinity tinha um grande potencial de ser o melhor vilão da franquia. Só que esse potencial foi totalmente desperdiçado, o que é uma pena. Agora vamos ao último tópico, que é a DLC do Shadow. E eu não vou comentar aqui sobre a DLC do Super Sonic, até porque ele só adiciona apenas o Super Sonic e nada mais além disso. Sobre a DLC em si, ela é bem curta. Bem, é claro que o objetivo dos caras meio que não era fazer uma DLC muito longa assim. Mas o que eu quero destacar aqui é as fases. E cara, as fases foi totalmente retiradas das fases do Sonic moderno e também do Avatar. Tipo, se você comparar as duas fases, dá pra ver que tem algum tipo de semelhança. Mas é nessa DLC que conta a origem do Infinity. Resumindo tudo, Infinity vai pra cima de Shadow, Shadow arrebenta ele de porrada e chama ele de fraco. E Infinity fica com muito ódio. E assim como a história inteira do jogo que não possui nem pé nem cabeça, ao invés do Infinity arrebentar o Shadow na porrada, de repente taca uma ilusão nele. E pronto. O que não faz o menor sentido, até porque desde o começo da DLC o Infinity estava com raiva do Shadow por ter chamado ele de fraco. Mas quem sabe pra julgar, né? É o Sonic Force, né, meus amigos? E concluindo tudo, Sonic Force tinha um grande potencial para ser um dos melhores jogos da franquia. Mas esse potencial foi totalmente desperdiçado. A ideia era boa, só que foi mal executada. E eu fico me perguntando até hoje como é que eles cometeram tantos erros assim em apenas um jogo. É uma coisa que não entendo até hoje. Mas e você? Você também odeia Sonic Force? Comenta aí que eu quero saber. E se gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando pessoal que falta pouco para a gente alcançar 1000 inscritos. Então por favor, me ajude a alcançar os 1000 inscritos antes do final do ano, beleza? Valeu, até a próxima e fui!